tarde. Boa tarde a todos. Sábado à tarde. A nossa convidada de hoje é a querida Luciana Marinho, professora de AFO, auditora do Tribunal de Contas da União, palestrante, mestranda em Economia. E hoje, mais uma vez, ela nos dá um pouco do seu tempo. Olha, já chegou nossa convidada maravilhosa, que está doando o seu tempo e seu conhecimento para essa tarde de sábado de hoje. Já vou convidá-la aqui para nos presentear com seu conhecimento e sua beleza, sua alegria, nordestina como eu, correta. Amiga! Bem-vinda! Só aumentar aqui o som. Bom, eu só quero, Sara, que o pessoal dê o feedback, porque minhas lives tá ficando tipo assim, eu gravo e sai só a minha testa, sabe? Eu quero saber se eu tô centralizada. Baixa um pouquinho a câmera, amiga. Baixar? É porque tá aparecendo muito o teto. Tá. Ah, agora dá pra ver, né, amor? Meu namorado tá olhando aqui. Fala aí. Vê aí, porque... Ó, porque eu tenho gravado as lives aí, quando eu vou ver a gravação, só sai daqui pra cá, minha testa. Aí eu fico sem ver, porque aqui eu vejo todo, né? Eu tô me vendo completa. Mas quando sai a live, tá só minha testa falando. Baixa um pouquinho mais para ver um pouco mais seu corpo, você. Pronto, agora sim. Pronto. Excelente. Galera, vamos começar. A nossa live, a primeira live que eu fiz com a Luciana, minha amiga, auditora do Tribunal de Contas, professora, palestrante e mestranda. Ah, estão dizendo que meu áudio tá baixo. Vou falar Tá mais baixo, Sara. tá? Então deixa eu... Também tô achando baixo o áudio. Beleza, peraí. Live é isso, né? S2030. Peraí. Pronto, agora Melhorou. Perfeito. Então é nóis. Pessoal, então, a primeira live que eu fiz com a Luciana já tá no meu YouTube, certo? Tá no meu feed do Instagram, mas o pessoal tem gostado muito, Lu, de postar no YouTube, porque eles gostam de modo acelerado, né? Hein, Sara? Quer dizer, tá, a nossa live, que tá só minha testa, né? Tá no YouTube. É, a testa da Luciana, mas a testa da Luciana, muito inteligente, trouxe, assim, diversos... A Luciana... Gente, eu só gravei a testa. Quando eu fui ver, eu fiquei, meu Deus, eu gravei só a testa aqui. Mas hoje a gente retoma, né, Lu, alguns temas que foram tratados lá. Sim. Porque hoje certeza. O tema, pessoal, a live foi tão sucesso da testa da Luciana que assim, o pessoal da área administrativa e da área de controle, Tribunal de Contas, amou, porque você trouxe diversos, não só sua preparação, né, como você trouxe diversos temas. E já estão perguntando o tema da live de hoje. Pessoal, é mais ou menos uma retomada da live passada, mas de uma forma mais aprofundada. Hoje a Lu vai falar das emendas constitucionais sem a 105, e a gente, que com toda certeza vai sair. É bom a gente falar aqui que a gente vai... a gente vai falar um pouco de discursivas, né? Eu vou começar com os temas quentes. Tipo, quais são os temas quentes que aí, principalmente para a área de controle, mas toda a disciplina de AFO, que aqui geralmente cai, né? Então a gente vai começar com essa abordagem mais ampla, depois a gente vai passar aí um pouquinho para as emendas, tá? Para a gente só dar uma revisada. Quem já acompanha minhas aulas sabe aí que a gente toca muito nessas emendas constitucionais. Mas é isso, a gente vai tocar nos pontos quentes para a discursiva hoje aqui, tá bom? Ó, perfeito, Lu. Ai, tem tanta gente linda aqui. Thaís, lindona! Maravilhosa! Olha, eu guardo no coração muita gente do Estratégia no meu coração, assim, que são pessoas que eu amo de verdade, tanto que eu tô chamando para as lives, né? Fiz com o Douglas, fiz com a Gabi, tô fazendo com a Lu hoje. É a segunda da Lu hoje, porque nessa parceria comigo, ela atende não só os alunos de tudo, de área de controle de todos os tribunais de contas, mas também a área analistas administrativos e analistas de tribunais que caem AFO. Então, galera, a professora Lu vai começar agora com alguns temas de discursiva que ela acha que realmente podem cair. Depois a gente vai para as emendas sem a 105 da Constituição para vocês gabaritarem. Vai que é tua, Lu. Gente, eu vou falar muito mais do que isso, tá?
Pessoal, primeiramente, o que é que a gente tem visto, e aqui eu falo tanto na área de controle, né? Porque a área de controle é uma área bem específica quando a gente trata de discursiva. Mas quando tratar dos temas quentes de AFO, vocês têm que lembrar que é tema de AFO para qualquer área, tanto administrativa como a área de controle também, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, e aqui é só a título de exemplo, a prova do TCE Rio, que já estamos com o edital aí na praça. O que a gente percebe nesse edital? Nós temos 3 questõezinhas e nós temos um parecer técnico, uma peça técnica. Então, percebam que são 4 discursivas. E essas discursivas, pessoal, valem nada menos que 100 pontos, ou seja, uma objetiva que vale 200 pontos, nós temos uma discursiva valendo 100 pontos. O que representa mais de 30% da sua pontuação. Isso mostra aí a importância de vocês se aprofundarem aí em discursiva. E eu estou indicando aqui a Sara, para aproveitar que vocês, né? A Sara, que é uma excelente minha consultoria. E também excelente aí em discursiva, para vocês estarem aí, ajudando aí na preparação de vocês. Partindo desse pressuposto, a gente vai analisar aqui como principalmente a banca Sesc, que está pegando aí a maioria dos editais, né? Ela tem uma forma peculiar, por exemplo, de corrigir as suas provas. A gente percebe que ela olha muito mais para o conteúdo do que a própria gramática. Quando a gente vê a gramática nessas provas, a gente vê que ela deduz muito pouco ali da gramática. O que ela pega mesmo é o conteúdo. Tanto que ela chama de aspectos macrotextuais, que ela vai pegar tanto o aspecto de apresentação, como também esse aspecto de conteúdo, tá? Sim. Aí temos o aspecto microtextual, que é aquela parte mais de gramática, como eu falei para vocês, a CESP não é tão relevante a parte de gramatical, tá bom? Partindo disso, pessoal, vamos falar aqui dos temas quentes de AFO. E aqui a gente está em administração financeira e orçamentária. Se um dia a gente quiser fazer uma live de auditoria, os temas quentes a todas as disciplinas a gente faz, tá? Mas hoje a gente vai tocar mesmo em administração financeira e orçamentária. Primeiramente, nós temos aí a nossa lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que essa é a queridinha de toda, principalmente a área de controle, como também a área administrativa, tá? Então, a lei de responsabilidade fiscal, se eu fosse elencar, eu tô colocando top 1, tá? Eu tô começando aqui da mais importante, tá? Então, a LRF é a mais importante. O que Mas, Lu, licença, e dentro da LRF, gente, a LRF ela é dividida por partes. Beleza. Mas eu vou falar sobre isso também, Sara. Tá. O que, professora? A LRF tem muitos artigos, o que é que eu preciso saber da LRF? Anotem aí, relatório de gestão fiscal, e inclusive o parecer técnico. O parecer técnico, muitas vezes, é você fazer uma análise no relatório de gestão fiscal de algum poder. Então, por isso que é importante vocês saberem aí o relatório de gestão fiscal. Uma outra questão que é importante, despesa com pessoal. Até porque a gente vê muito essa questão dos órgãos falando, extrapolou a despesa com o pessoal. Quando acontece isso, pessoal, esse assunto ele é importante para a administração pública. Então, aqui a gente tem que estar pincelando essa parte de despesa com o pessoal. Planejamento e transparência. Muito importante planejamento e transparência. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela tem essa intenção de trazer responsabilidade na gestão fiscal, o que pressupõe trabalhar o planejamento como também a transparência, tá? Aí vem aqueles assuntos que também, e agora eu falo dos assuntos que estão em voga agora por conta da pandemia, né? Nós temos aí renúncia de receita e nós temos geração de despesa. São assuntos importantes? São. Por quê? Porque se vocês forem lá no artigo 65, artigo 65 da LRF, nós vamos ter os casos em que a gente vai ter o caso de decreto de calamidade pública, que nós vamos ter a suspensão de alguns artigos da LRF. E a lei complementar, a gente viu uma lei complementar agora, 173, que foi aprovada agora, que ela suspendeu. Quando estiver em estado de calamidade pública, ela suspendeu o quê? Renúncia de receita e geração de despesa. Então, esses assuntos ele é importante por quê? Porque além de você saber as regras, vocês têm que lembrar que no momento agora de calamidade pública, esses artigos eles estão afastados. Lá foi uma mudança agora, que recentemente está com menos de 15 dias que alterou isso, e nós temos isso colocado lá no artigo 65 da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí,
Esse passando, Vai gente, que é cair, muito rápido, certeza. tá? É, Vai cair, vamos lá. certeza. Certezíssima. Então, eu falei os pontos da LRF. Anotem aí, relatório de gestão fiscal, despesa com pessoal, planejamento e transparência, renúncia de receita, despesas obrigatórias de caráter continuado e despesa em geral, quando a gente tem geração de despesa, e também o artigo 65 aí da LRF, que trata dos casos de calamidade pública, em que vão se afastar alguns artigos, tá bom? Certo. Segundo ponto, quente. Vamos lá. Sara, tratei agora de quê? LRF. LRF, tudo da LRF, gente. Então, ou seja, já sabem que depois dessa live vai imprimir a LRF. E aí, como eu fazia para as discursivas? Eu não imprimi a LRF como tal. Você vai lá no site do Planalto, né, Lu? Sempre a lei mais atualizada possível. Vai lá no site do Planalto, Ctrl+C, Ctrl+V no Word, para você fazer uma limpa na lei. Quer fazer a limpa na lei? Tudo que foi revogado já não vai cair na sua prova. Então, você tira, você deleta, mas deixa também, por exemplo, se foi acrescentado por lei tal, deixa lá, porque você já fica de olho que aquele artigo pode ser importante, tá? Então, faz essa limpa, imprime essa lei, anota tudo que a Luciana falou agora, e LRF você já está definido. O que é que você vai fazer? Procurar os temas do cursinho. Agora o segundo tópico, LRF já entendeu, agora vamos pro segundo. É exatamente... Não, eu vou fazer o seguinte, o segundo mais importante é o tema da nossa aula. Então, eu vou deixar ele por último, tá? Porque a gente vai conversar sobre ele. Então, vamos falar. Esse segundo, que é o segundo mais importante, vou dar uma pulada que a gente já vai falar sobre ele, tá? O terceiro mais importante, instrumento de planejamento. Então, vocês vão lá na Constituição, olhem o que tem sobre plano plurianual, sobre lei de diretrizes orçamentárias e sobre orçamento anual, tanto lá na Constituição como na LRF, no que fala dos instrumentos de planejamento. Esse está em terceiro lugar, tá bom, gente? Dos temas quentes. Aí nós temos um outro tema que eu selecionei aqui para vocês, que são as técnicas orçamentárias. E essa cai muito para administrativo, viu, Sara? Então, essa parte de técnicas orçamentárias, falar o que é um orçamento tradicional, o que é um orçamento de desempenho, o que é um orçamento base zero. Esses assuntos aqui são temas... Isso, esses temas aqui são quentes, principalmente para a área administrativa, tá? Um outro tema, que eu diria assim que é um ponto interessante vocês revisarem, é créditos adicionais. Aí aqui eu faço um adendo, antes de entrar na parte que a gente vai falar, eu faço um adendo sobre créditos adicionais. Por quê, pessoal? Créditos adicionais, a gente tem aí 3 tipos. A gente tem o suplementar, a gente tem os créditos especiais e nós temos os extraordinários. Por que é importante e por que é quente? Porque agora, na pandemia, a gente está abrindo muito crédito extraordinário. Se a gente está abrindo muito crédito extraordinário para despesas urgentes e imprevisíveis, aí nós temos aí um assunto que é quente aí para a nossa redação, para a nossa discursiva. Então, créditos extraordinários, coloque no coração, porque foi um tema que está sendo muito abordado nessa época e o contexto vale tudo aí para a prova de vocês. Então, é um tema quente. Bom, mas o tema que a gente vai tratar, que eu coloquei aqui em segundo mais importante, que a gente vai falar aqui mesmo mais aprofundado, está lá em ciclo orçamentário. Ciclo orçamentário, nós temos quantas fases do ciclo? Nós temos 4 fases do ciclo. A primeira fase é aquela que o Poder Executivo encaminha um projeto de LOA ao Poder Legislativo. Para o Legislativo. Para o Legislativo. A fase que nós vamos discutir aqui é essa fase do legislativo, que é exatamente a discussão, votação e aprovação desse orçamento, desse projeto de LOA. Então, essa fase aqui que eu escolhi para a gente conversar um pouquinho aqui, tá bom? Mas nós temos uma terceira fase, que é a fase de execução do orçamento, que acontece ali quando o executivo pega uma LOA aprovada e vai ali executar tanto a receita, a arrecadação da receita, como também a questão da execução das despesas. Aí nós temos uma quarta fase, que é a fase do controle. O controle é quando o Tribunal de Contas vai verificar essas despesas, quando o presidente da República vai prestar contas e o Tribunal de Contas vai avaliar, fazer o controle e avaliação. Essas são as fases do ciclo orçamentário. O que a gente vai conversar aqui um pouquinho é exatamente a segunda fase do ciclo, que é a fase em que o projeto de LOA foi enviado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, e o Legislativo vai fazer o quê? Vai fazer uma apreciação desse projeto de LOA.
Pessoal, quando o Legislativo Cara, faz a tema publicação... muito quente. Licença, Lu, esse tema é muito quente para o Senado, inclusive. Quando vier prova do Senado para o pessoal de Isso. contabilidade, né? Para o pessoal até de analista, a área administrativa. Eu fiz uma consultoria hoje para uma menina que está estudando lá do Sul, maravilhosa, Isso. e ela perguntou, e eu falei para ela, não tinha AFO no edital da FGV passado, o Senado. Mas, cara, se vier FGV, se vier CESP, eu tenho quase certeza que vai vir AFO. Então eu falei para ela, olha, não sou mãe de Iná, não, mas tu vai estudar AFO, certeza, pro Senado. E assim, tudo que você está falando, Lu, principalmente agora, para essa próxima parte da nossa aula de hoje, é fundamental para o Senado, TCE Rio, todos, porque assim, mesmo sendo Tribunal de Contas, é um tema quente, e tudo que a Lu falou até agora dos outros temas, e aí a parte constitucional vai ter no meu curso de Constitucional e STF, no segundo, porque está na Constituição, PPA, LDO, LOA, existe jurisprudência do STF também sobre isso. Então, assim, além de tudo, agora a gente vai refinar, vai aprofundar mais ainda, porque ela vai trazer algumas emendas importantes constitucionais sobre a fase lá no Legislativo. Simbora. Exatamente. Antes de conversar sobre as emendas, é importante a gente entender o porquê das emendas. Então, quando a gente tem a discussão ali do projeto de LOA, pode ser necessário que o Poder Legislativo, e o Poder Legislativo como um órgão de controle, tá? Porque o Poder Legislativo, ele tem essa função de controlar, inclusive, o projeto encaminhado pelo Poder Executivo. Então, ele com essa prerrogativa de controle, ele tem também a possibilidade de alterar o projeto de LOA encaminhado pelo Poder Executivo. Então, é por isso que aqui, nessa segunda fase do ciclo, nós temos aí o Poder Legislativo podendo alterar um projeto de lei orçamentária anual. E o que é importante vocês lembrarem, tem duas formas de eu alterar meu projeto de LOA. Eu posso fazer isso por emenda parlamentar, e quando acontece por emenda parlamentar, nós temos aí o Poder Legislativo fazendo isso. Mas o Poder Executivo, ele pode se arrepender de alguma coisa e dizer, olha, eu quero alterar meu projeto. Aí, no caso do Poder Executivo alterar, ele vai fazer isso por mensagem presidencial. Então, existem essas duas formas de alteração do projeto. Tanto lá pelas emendas CMO, né, Lu? Isso. Lá para a Comissão Mista de Orçamento. Tudo. Exatamente. Ai, que lindo! Você é maravilhosa demais. Aí o que acontece? Aí nós temos as duas formas de alterar. Nós temos a forma de alterar pelo Poder Executivo, por meio de mensagem presidencial, e nós temos o Poder Legislativo alterando por meio de quê? Das emendas parlamentares. Aí você vai me perguntar, quem vai analisar isso? Sara acabou de falar. Comissão Mista de Orçamento. Então, a Comissão Mista de Orçamento, ela tem algumas prerrogativas trazidas na própria Constituição. Então, a Constituição vai dizer o que a Comissão Mista de Orçamento vai fazer. Entre as prerrogativas dessa Comissão Mista de Orçamento, está examinar e emitir parecer sobre o PPA, a LDO e a LOA. Então, nesse momento em que ela está apreciando e emitindo parecer, ela está fazendo uma avaliação técnica. Então, é muito importante a gente lembrar também que essa avaliação do CMO, ela é uma comissão técnica. Então, ela vai fazer uma avaliação técnica aí do orçamento, tá? Então, a gente tem aí a CMO fazendo esse papel. Aí, lembrando que ela faz isso tanto nessa parte do projeto de LOA, como ela faz isso também nas contas do presidente da República. Ela também examina e avalia a questão da execução do orçamento. Ela tem várias, na verdade, atribuições. Mas a gente vai falar especificamente desse poder que tem a CMO de analisar o nosso projeto de LOA e fazer ali, verificar se está cumprindo os requisitos. E é importante a gente lembrar aí alguns requisitos que a gente tem do nosso projeto de LOA, tá? E a CMO vai verificar o seguinte, olha, chegou esse projeto, vamos ver se ele está cumprindo os requisitos da Constituição. Ela vai fazer aí uma avaliação técnica, entendeu? Mas qual é a avaliação técnica que a CMO faz? E aqui nós estamos no poder de emenda, estamos entrando no poder de emenda. Pessoal, se enviou esse projeto e ele verificou que precisa fazer algum tipo de alteração nesse projeto de LOA, vai fazer isso por meio de quê? Da emenda parlamentar. Por quê? Porque é o poder legislativo que está alterando isso. Aí a Constituição fala o seguinte, olha, não pode alterar nosso projeto de LOA de qualquer forma, não. Existem alguns requisitos. E a Constituição vai dizer qual é. Olha, para o parlamentar alterar um projeto de LOA,
E essa emenda tem que ser compatível com o plano plurianual e tem que ser Sim, compatível com a lei de com a diretrizes LDO. orçamentárias. Exatamente. Perfeito. Não é só isso. A Constituição também fala o quê? Que os recursos têm que indicar a fonte de recurso. Não é só chegar e dizer o seguinte, Sim. eu vou anular e Vou... vou colocar aqui meu projeto. Não é isso não, pessoal. Tem que indicar a fonte de Uhum. recurso, que as coisas não são bem assim. Não pode, sim, você sair criando dinheiro e recurso orçamentário para as coisas, não. É indicar a fonte de recurso. E a Constituição ainda vai mais. Diz, olha, não é qualquer tipo de fonte de recurso que eu, Constituição, aceito, não. Eu só aceito Sim. fonte de recurso que seja proveniente de anulação de despesa. Então, a Constituição Uhum. fala que fonte de recurso para emenda parlamentar só por meio de anulação de despesa. E não pode ser serviço da dívida, não pode ser, por exemplo, despesa com pessoal e seus encargos, Pessoal. como Exato. isso. E também não pode ser as transferências tributárias constitucionais. Então, muito Uhum. cuidado, que essas são as exceções que caem muito em prova. Mas, pessoal, aqui nós entramos no poder de emenda. Aí falamos aqui dos requisitos. Ok. Mas aí nós temos algumas emendas constitucionais que falam um pouquinho como é que funciona esse orçamento, esse poder de emenda, que a gente chama até de orçamento impositivo. Por quê? Porque essas emendas parlamentares, elas têm uma execução, um percentual da execução dela que é obrigatório. Por que é obrigatório? Vamos explicar por quê. Olha só, pessoal, digamos que o fulaninho lá do partido tal, ele quis, olha, eu aprovei uma emenda, eu coloquei uma emenda. Só que o Poder Executivo, ele é opositor dele. Eles, epa, eu não vou executar a sua emenda, não, você é meu opositor. Quer dizer que eu vou construir, por exemplo, um asfalto na rua que você está querendo, para o seu eleitorado? Eu, executivo, Sim. não vou fazer isso. Então, acontecia muito isso de o Poder Legislativo aprovar uma emenda e o Poder Executivo dizer o seguinte, olha, eu não sou obrigada a cumprir isso. Você aprovou, mas eu não sou obrigada a cumprir isso. Sim. Então, por isso que foi Exato. interessante e por isso que veio essas emendas constitucionais trazendo o seguinte, olha, agora tem uma execução obrigatória que o Poder Executivo vai ter que Vai cumprir. ter que. Sim. Isso. E Lu, antes que eu me esqueça, só um detalhe. Pessoal, tudo que a Lu está ensinando sobre a nossa amada Constituição Federal, essas regras orçamentárias que estão lá na Constituição, elas são de reprodução obrigatória para as constituições Isso. estaduais. Então, TCE Rio, TCDF, Tribunal de Contas do DF tem que olhar a LODF. Lei Orgânica do DF também posso ajudar vocês, mas a minha praia mesmo é Constituição Federal. Então, tudo que ela está explicando sobre Constituição Federal, se você vai estudar para tribunais de contas estaduais, você sempre tem que estudar sua Constituição estadual e principalmente as regras orçamentárias dela, o ciclo orçamentário, tudo lá. Né, Lu? E essas emendas que a Lu está explicando com muita paciência e muito amor para vocês, elas também, essas novas emendas constitucionais federais, elas também são obrigatoriamente reproduzidas nas constituições estaduais. Então, seguindo. Vamos lá, continuando. Aí, pessoal, se viu a necessidade de fazer isso, olha, Poder Executivo, né? Assim não, você vai ter que executar, tem um percentual que é obrigatório você executar, mesmo que seja do seu opositor. Então, é uma forma de garantir a política pública, pessoal. Não é pensar só em si, é o princípio do interesse público que está em jogo, entendeu? Então, por isso que é interessante ter essas emendas aí que nós chamamos de orçamento impositivo. Aí você vem me perguntando, fazendo a primeira pergunta, professora, quer dizer que o orçamento do Brasil é impositivo? Não. O orçamento no Brasil é predominantemente autorizativo. Perfeito. Acontece que um percentual pequeno do nosso orçamento, que é 1,2%, a gente vai já falar sobre isso, o percentualzinho pequeno é impositivo. Mas predominantemente nós temos um orçamento aí que é autorizativo, tá? Mas vamos falar aqui das emendas constitucionais e ver o que é que vocês precisam lembrar em relação a isso. Eu vou começar, em que pese a gente vai falar que dá 100, 105, enfim, mas eu vou começar com 86. Por que eu vou começar com 86 de 2015? Porque a 86, ela inicia o orçamento impositivo. Então é importante a gente resgatar esse conceito aqui para vocês, tá? Então, lá no artigo 166, parágrafo 9º da Constituição, vocês vão encontrar o que nós chamamos de orçamento impositivo para as emendas individuais. Existem dois tipos de alteração.
ela pode ser individual, um parlamentar pode propor uma alteração do nosso projeto de LOA, como pode ser também a bancada parlamentar propor uma emenda. Então, nós temos dois tipos, ou individual ou por emenda. Essa da emenda constitucional número 86 é a emenda constitucional individual, ou seja, o orçamento impositivo para as emendas individuais. Aí, é interessante vocês lembrarem de duas coisinhas que eu destaco para vocês aqui. Primeiro, nós temos uma obrigatoriedade de aprovação e nós temos uma obrigatoriedade de execução. Qual é a obrigatoriedade de aprovação? Pessoal, essa é a obrigatoriedade do Poder Legislativo a aprovar a emenda. Então, existe uma parte impositiva para ser aprovada ali no momento do trâmite do processo legislativo. Que percentual é esse, Luciana? 1,2% da receita corrente líquida, e aqui é o pulo do gato. Isso aqui é a banca cobra. Esse caso da aprovação da emenda é 1,2% da receita corrente líquida que for, na verdade, enviada no projeto de LOA. Então, você vai olhar a receita corrente líquida do projeto de LOA e 1,2% daquela receita corrente líquida daquele projeto vai ser o quê? Obrigatória ser aprovada. Aí foi aprovada e nós temos a LOA sendo executada. Aí nós vamos ter um outro percentual que vai ser de execução obrigatória. Também 1,2% da emenda individual, tá, pessoal? A emenda individual é 1,2%. E esse percentual de 1,2% da receita corrente líquida, agora para execução, que aqui é o executivo executando essa emenda, não vai ser mais do projeto de LOA, não, até porque ele foi aprovado. Vai ser da receita corrente líquida. Então, aqui o parâmetro é a receita corrente líquida do exercício anterior. Quando o executivo estiver executando aquela despesa, ele tem a obrigação de executar 1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior. Então, pessoal, essa é a emenda constitucional 86 de 2015. E agora que já foi para que já foi, essa 86 já foi tema de auditor, TCE Paraíba, várias provas de auditor, é a rodo, 86. Pode cair de novo? Pode. Por isso que a Lu já está explicando agora. E aí outra que vai cair, com certeza, vão ser essas próximas agora que a Lu vai falar. Isso. Aí, pessoal, lembrando que Luciana, sempre vai ser obrigatória? Pode existir alguma possibilidade do Poder Executivo, por exemplo, deixar de cumprir essas emendas? Pode. Pode. E a Constituição fala que quando ocorrer algum tipo de impedimento de ordem técnica. Então, o Poder Executivo vai ter que justificar, teve um impedimento de ordem técnica, então pode afastar essa obrigatoriedade de execução dessa emenda parlamentar. Tratamos aqui da emenda parlamentar individual. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a emenda de bancada. Aí aqui eu vou para a questão da emenda constitucional número 100. Então, a gente passou da 86, chegamos agora na 100. Pessoal, a emenda constitucional número 100, ela foi aprovada ali em 2019, tá bom? E ela tem uma obrigatoriedade de execução da mesma forma da emenda individual. Só que a emenda constitucional número 100, o percentual é diferente. O percentual é 1%. Então, quando a gente tinha lá a individual sendo 1,2%, nós temos o percentual aqui sendo 1% da receita corrente líquida. Então, é importante a gente lembrar disso. É 1% da receita corrente líquida do exercício anterior. Cara, isso é muito bom para cair em objetiva. Desculpa, Lu, isso é muito importante cair em objetiva. Tanto que quando eu fui explicar o tema da nossa live, eu foquei em discursiva, mas depois eu coloquei. Ou por que não objetiva? Gente, isso é questão, né? 1,2% para emenda individual, pedir as exceções de ordem técnica. Agora, a emenda 100, 1% de bancada. Isso vai cair a rodo, mas por isso que essa live é importantíssima aqui. Obrigada, Lu, por ter vindo. Aí nós temos uma questão muito interessante nessa emenda 100, que é a questão dos restos a pagar. Porque assim, a gente tem a execução do orçamento, a gente sabe que tem uma obrigatoriedade de 1%. Mas existe também uma obrigatoriedade de execução aí do restos a pagar. Aí, nesse caso, pessoal, o percentual vai ser esse. A obrigatoriedade de executar o restos a pagar vai ser 0,6% da receita corrente líquida. Já no caso das emendas de bancada, nós vamos ter a obrigatoriedade aí de restos a pagar
que vai ser de 0,5% da receita corrente líquida. Então, isso aqui é uma obrigatoriedade de execução dos restos a pagar, que é uma coisa que também é trazida aí pela emenda número 100. Tá bom, pessoal? Aí, vamos aqui, uma questão que a emenda constitucional 100 trouxe, que reforça o que eu já falei para vocês, é que ela fala o seguinte, olha, essa execução feita pelo Poder Executivo, ela é uma execução equitativa. O que quer dizer uma execução equitativa? Isso quer dizer que o Poder Executivo, recebendo essas emendas, ele não vai ter que escolher emenda A ou emenda B. Ah, eu vou escolher a emenda do meu coleguinha. Então, a gente vai colocar aqui a emenda do meu partido. Não é isso. Sim. Ele vai ter que ser equitativo, ele tem que ter critérios objetivos. Eita, acho que tá cortando um pouco. Acho que deu uma travada aí, Lu. Pessoal, vocês estão aí? Estão... Lu? Oi, Lu. Acho que deu uma travada. Deixa eu convidar a Lu de novo. Pessoal, deu uma travadinha aqui, mas normal, a Lu vai dar uma olhada aí. Ó, ela parou na emenda 100. Vocês estão me escutando? Vocês estão conseguindo me escutar, né? Ela parou, estava na emenda 100. Já explicou bastante a emenda 100, eu vou convidá-la de novo. Lu, eu te peço que deixe o celular em modo avião, tá? Olha, os meus amigos da TI aí chegando. Gente, é assim mesmo, a gente só sabe estudar e dar aula. Agora esse negócio de TI e tecnologia, a gente tá aprendendo aqui. Lu, deixa o celular no modo avião e deixa só a live, o Wi-Fi ligado, que eu vou te convidar de novo. Adoro. É assim. Ah, tá. Eu tô esperando a Lu voltar. Não sei se a Lu... Opa. Eu não sei se a Lu vai voltar. Ela não tá aí na live. O celular dela deve ter descarregado alguma coisa. Bem, enquanto ela chega, vamos recapitular tudo que ela ensinou aqui. E, claro, a live vai ficar lá no YouTube. Se ela não conseguir chegar, vai ficar a explicação até agora. A Lu trouxe, porque a ideia nossa fizemos o aparato geral na primeira live da gente, que já está no YouTube. Ó, voltou aqui. Vamos continuar a explicação, vou convidá-la de novo. Lu, deixa o teu celular no modo avião e deixa só o Wi-Fi ligado, que eu acho que melhora. Calma, galera, que a Lu tá chegando de volta aí. Não fui eu que caiu, foi tu que caiu. Eu parei no resto apagar, não foi? Foi, eita, gata. Eu tava falando sozinha aqui, Sara. Adoro, amiga. Pronto, ó, Lenilton. Vamos lá. Resto apagar. Vamos lá, gente. Vamos lá. Da Constituição Federal. Tá. Restos apagar. Eu falei dos restos apagar. Uma pessoa falou aqui pra mim que eu parei nos restos apagar. Eu já estava na 105, só pra ter uma ideia. Vamos lá, acontece, então. Embora. Ó, vamos lá. Então, pessoal, pra gente fechar aqui a emenda constitucional número 100, a gente fala dos restos a pagar. Lembra que eu falei para vocês que a execução obrigatória vem trazer para o Poder Executivo a questão de executar, mesmo que seja de uma emenda de um seu opositor. Acontece que a Constituição, lá na emenda constitucional número 100, ela ainda reforçou ainda mais essa questão. Ela diz o seguinte: olha, Executivo, olha, você, prefeito, você, governador, o que vai acontecer? Chegou a emenda parlamentar, você não vai escolher, por exemplo, seu coleguinha, não. Você não vai escolher a autoria, você não vai escolher aquela emenda do seu partido, não. Essa escolha ela tem que ser equitativa, baseada em critérios objetivos e imparciais. Isso daí, gente, é para gerar o que nós chamamos de verificar o interesse público, né? Então, isso aqui é se preocupar mais com o interesse público mesmo. Então, o Poder Executivo vai ter que ter critérios objetivos, justificar e ali fazer a execução dessas emendas. Seja de opositor, independentemente da autoria, seja do opositor dele ou seja do amigo dele, todas as emendas vão ter que ser executadas nesse percentual que a gente viu aqui, que é de 1,2%. 2% para individuais e 1% para de bancada. Tá bom? Sim. Isso vai cair, certeza. Vai. Aí o que vai acontecer? Eu tava falando até isso, né? Aí eu saiu essa emenda, porque foi o ano de emendas, foi 2019. Aí eu fui pro Piauí, né? Passar minhas férias na casa da minha família. Chegando mandando lá, foto pra mim lá. Estou de férias, estou feliz. Eu também super de férias, né? Aí a Lu, putz, vou ter que dar aula agora.
Aí o que acontece? Do nada eu acordo um dia, um certo dia de dezembro, perto do Natal já, vem uma emenda constitucional 105 para abalar minha vida de novo, né? Lá vai Luciana Sim, estudar uma outra emenda constitucional 105, porque sim. parece que a AFO está sofrendo emoções aí do ano passado para É. cá. Além das emendas, nós temos aí agora, esse ano de pandemia, mudando aí tudo no orçamento público. Então o professor de AFO sofre e o concurseiro de AFO aí sofre também, com certeza. Então é uma coisa Mas aí que a está live está mudando. aqui para organizar tudo, né, Ó, Lu? Principalmente para o vamos lá. pessoal que não tem condição de pagar, tá aqui vendo tudo de graça, que a Ó, Lu está ensinando para vocês. exatamente. Aí, pessoal, veio o que nós chamamos da emenda constitucional 105, que trouxe aí algumas alterações que é bem interessante. Primeiro, pessoal, essa emenda 105, ela vem trazer um regramento da distribuição dessas emendas. Como é isso? É a aplicação dela mesmo. Como é que acontecia antes dessa emenda? Geralmente, quando é aprovada a emenda parlamentar, muitas vezes a transferência desse recurso é feito por contrato de repasse ou convênio. Inclusive, eu Exato. fazia muita fiscalização de transferências voluntárias, que tem a ver aí também com essas emendas. Então, Uhum. muitas vezes é contrato de repasse ou convênio. Essa emenda, ela veio o quê? Ela veio acrescentar o artigo 166A na Constituição, e ela veio dizer o seguinte, olha, eu não preciso mais da Caixa Econômica para intermediar um contrato de repasse aí, para esse recurso que eu estou passando da União para os municípios. Eu não preciso de intermediários. Então, é mais ou menos isso que essa emenda fala. Ela vai dizer, eu não preciso mais... Até justifica, Sara, o seguinte. Sim. Eu Por li a quê? exposição eu li a exposição de motivos, que eu sempre gosto, como impacta muito Amo. a área de controle, Sim. eu fui lá perceber se eles estavam querendo tirar o TCU da jogada, né? Da Porque jogada. a É, princípio, eu isso quem senti faz é consultor legislativo, viu? Quem faz isso, tudo isso é o consultor. mas eu faço trabalho. Olha só, exatamente, exposição de. Aí eu fui lá na exposição de motivo, até para saber também como é que fica a competência. Por quê? Porque essas Sim. emendas, quando a gente tem a aprovação aí, passada por mediante convênio, quem fiscaliza isso é o TCU. Então, Sim. quem tem o poder de fiscalizar é o TCU. E eu fui olhar aí se tira a questão das atribuições do próprio Tribunal de Contas, o que pode ser bem polêmico aí para a prova de vocês, tá bom? Porque isso não está Sim. muito seguro. Eles Sim. deixaram isso para ser disciplinado mais à parte, mas como a nossa associação bateu muito em cima, aí dá a Uhum. entender que, na verdade, vai continuar com o TCU fazendo essa fiscalização. Mas Certo. eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque aí nós temos um recurso que vai pertencer aos estados e municípios. A partir do momento que esse recurso ele é transferido e ele vai pertencer aos estados e municípios, aí TCS. passou a jurisdição completa. A O jurisdição TCE. sai do TCU e passa para os tribunais de contas dos estados. O que é Então, é complicado, porque tem questionável. É TCE complicado. muito, assim, Isso. assim, pessoal, os conselheiros dos tribunais de contas estaduais e os ministros do TCU, eles são escolhas políticas, não todos, né, todos, tem sempre um terço ali, enfim, a Lu ensina tudo Exatamente. isso. Mas, assim, tô sempre com a Lu, que eu acho que o TCU tem, inclusive tem auditores excelentes como ela, como vários colegas, que não podem perder essa fiscalização aí, porque senão fica na mão do Então, TCE e TCE é duvidoso, às vezes. Vai, Lu, já fiz então, minha crítica aqui. vamos lá. O que vocês precisam saber dessa 105? Eu já falei para vocês a exposição de motivos. Eles dizem que é porque não tem que ter intermediários e que é importante deixar esse recurso lá para o Estado e município. Na verdade, ele descentralizou um recurso que agora vai pertencer para os estados e municípios. É mais ou menos isso que a emenda fala. E ela diz, olha, eu não preciso da Caixa Econômica para ser minha intermediária. E eu até concordo nessa parte, porque eu já fiz algumas fiscalizações, eu percebo que quando vai ter a execução da obra, tem uma espécie de atrasos por conta dessas medições, então acontecem algumas coisas que até atrapalham a execução de algumas obras que são repassadas aí mediante essas emendas parlamentares. Então, até isso é justificável, tá? Essa parte, Uhum. mas algumas coisas questionáveis que eu tenho que defender aqui a União, aqui o Tribunal de Contas da União, com certeza. Aí, pessoal, mais o que trata? Primeira coisa que eu falei para vocês, é uma transferência direta de recurso. Primeiro ponto, pode anotar aí no caderninho de vocês, transferência direta de recurso. E o que é que essa emenda traz também? Ela diz o seguinte, olha, essa transferência direta de recurso, ela não pode ser usada com despesa de pessoal ou encargos sociais. Então, quando o estadozinho ou o município receber esse recurso lá das emendas, ele não pode aplicar isso em despesa Para com pagar pessoal, servidor.
Isso, e encargos sociais. Um outro detalhe que ele traz é o seguinte, olha, eu não posso utilizar isso a pagar, por exemplo, encargos de juros da dívida, na verdade, encargos da dívida. Ela coloca lá encargos da dívida. Quando a gente vai falar de dívida pública, nós temos a amortização do principal e nós temos o juro da dívida. Juros. O juro da dívida é um tipo de receita corrente. A amortização aliás, o juro da dívida é uma despesa corrente, a amortização é uma despesa de capital. Entendeu? Deixou claro, nesse artigo específico, ele deixa assim, a entender que é os juros da dívida que ele está tratando aqui. Ele fala de encargos da dívida. Quando fala encargos, está muito ligado aos juros da dívida, tá? Mas se vier na prova, Lu, se vier na prova ali objetiva, vai para a letra do que está lá, né, gente? Encargos da dívida. Exatamente. Dúvida do CESP agora, se aparecer juros da dívida, o aluno fica doido, não sabe se marca certo, se marca errado. E eu vou já explicar. Não fica. E eu vou já explicar por quê, Sara. Porque aqui nesse acho que foi até um parágrafo que eles deixaram lá, ele fala exatamente encargos da dívida, o que leva a gente para os juros da dívida. Aí lá na frente ele divide os dois tipos de transferência. Aí nós temos uma transferência especial e nós temos uma transferência com finalidade definida. Vou falar o que é uma transferência especial e uma transferência com finalidade definida. A especial, primeiramente, ela é repassada diretamente, como eu falei para vocês. Ela é repassada diretamente sem intermediários. Essa é a transferência especial. Essa transferência especial, quando chega no Estado e município, a utilização dela é livre. O Estado e o município pode utilizar para o que ele bem entender, ok? Só que não o que ele bem entender. Ele vai pegar, por exemplo, as programações finalísticas que ele tem lá nas áreas de competência do Poder Executivo e vai aplicar. De qualquer forma, como ele pega a programação dele e aplica, a gente diz que ela é de uso livre e a Constituição fala que é de uso livre. Essas são as transferências especiais, tá? Certo. Aí aqui vem a polêmica. Ela diz o seguinte, olha, no mínimo 70% vai ser aplicado com despesas de capital. Então aí, não é livre. Aí ele falou, exceto o caso lá do parágrafo, eu até esqueci qual é o parágrafo, do parágrafo lá da Constituição. Ou seja, despesa de capital é o quê? Amortização da dívida. Amortização da dívida. Lá no parágrafozinho que ele dá o exceto, é juros da dívida, como eles deixaram. Então, deu a entender que, na verdade, o legislador está falando que não pode ser aplicado nem com amortização e nem com juros da dívida. O que é assim, foi muito confuso, mas ele deixou a entender nesse artigo específico que não pode ser aplicado nem com os juros da dívida, nem com a amortização. Entendeu? Porque ele conhecia assim, olha, 70% é para despesa de capital, ressalvado o caso lá do parágrafo tal. Sim. Então, ele volta aquele parágrafo que está falando lá em encargos da dívida. E encargos da dívida, em tese, é juros. Só que, nesse caso específico, ele está falando como se fosse a dívida em geral, ou seja, a amortização e o juros da dívida. Juros. É interessante. Beleza. Interessante, porque pode cair na discursiva, ele vai ter que saber a regra, a exceção e a volta ao parágrafo. Por isso, gente, que a aula com a Lu é fundamental, porque não adianta você ir ler a letra da Constituição, você vai se perder, você vai ter que ver a aula dela. Essa aula de hoje já está completíssima, e aí já treina para a discursiva, escreve os principais argumentos, e é assim que você vai criando sua base para o dia da prova. Embora. Aí, gente, o que é que o concurseiro vai ter que fazer de inferência? Se 70% é com despesa de capital, ou seja, no mínimo 70% com despesa de capital, então quer dizer que 30% pode ser aplicado despesa com corrente. O quê? Despesa corrente. Entendeu? Então, 70% no mínimo despesa de capital. Então, quer dizer que 30% eu posso aplicar em despesa corrente. Isso aqui é uma inferência, não está na Constituição. Então, a gente está fazendo aqui uma interpretação da Constituição, tá? Só que, além dessa transferência especial, a gente tem uma transferência com finalidade definida. Essa não gera muito... Essa especial gera polêmica de quem vai fiscalizar esse recurso, tá? Então, quando vocês forem analisar, então, aqui vai dar polêmica mesmo, é essa transferência especial. Agora, a transferência com finalidade definida, ela é já mais fechadinha. Por quê? Porque ela vai estar vinculada, por exemplo, à emenda parlamentar. Ela vai estar vinculada à programação da emenda parlamentar e lá deixa claro que ela é de competência da União. Então, se é de competência da União, puxou a jurisdição para quem? Para a União. Então, nós temos aí a transferência especial, que é essa que a gente vai verificar quem é que vai ter o poder de fiscalizar, e essa transferência com finalidade definida. Bom, pessoal,
Vamos lá para as dúvidas Muito agora, bom. porque a gente está terminando aqui o tempo É, da gente. Passei aqui exato. para vocês. Vamos ver se Eita, vocês têm dúvida poxa, aí. voou, velho. Na outra live, gente, foi tão rápido. Tipo assim, foi 59 minutos de live, mas foi tão boa. E a galera tava tão empolgada que acabou e eu, por isso que a gente tá fazendo essa segunda. Vão perguntando, porque a gente só tem 10 Vamos lá, minutos gente. pra Lu responder. Aí é pergunta livre. Pergunta livre. Enquanto Pode vocês perguntar qualquer perguntam, coisa aí que vocês quiserem saber. fazendo a retomada do que a Lu falou, ela trouxe os temas de LRF, quais os principais temas da LRF, e eu já falo que tem muito aluno que se esquece do planejamento lá na LRF. Planejamento e transparência, tem muita gente que deixa de lado e não pode deixar, lá da LRF. Então, ela disse os temas, trouxe os temas constitucionais do processo orçamentário, do planejamento na Constituição, PPA, LDO, LOA, alguns aspectos do ciclo orçamentário, principalmente a segunda fase, que é justamente que tem a ver com a emenda 86 da Constituição. Isso. Trouxe todos os temas possíveis e explicou perfeitamente bem as emendas 86, 100 e 105. Então, cadê a galera aí? Cadê nada, Sim. Se ninguém falar nada, eu vou explicar a 106, que é do orçamento de guerra. Entendeu? Acho que dá tempo, Lu. Acho que falta exatamente 9 minutos. 9 minutos, simbora. Posso? Orçamento de guerra. Aí como é que eu... Revisada, gente. De guerra, rapidinho, aqui. Vai, orçamento de guerra, depois você assiste as minhas lives. Estava alguém falando da compatibilização dessas transferências com a finalidade definida. É a transferência voluntária e a transferência especial, a clássica. Olha, essa questão aí, a verdade é o seguinte, a finalidade definida pode ter intermediário? Pode. O que eles deixaram mesmo livre, que a questão é mais a outra transferência, tá? A transferência mesmo especial, tá? Mas não necessariamente, isso não tá, gente, muito casado ali na Constituição. Então, as duas podem ficar aí sem qualquer tipo de transferências voluntárias ou convênio, tá? O que já gerou muita polêmica aí nos tribunais de contas. Vamos aqui para o orçamento de guerra. 106, Bora. 2020. Agora, primeira coisa é um regime extraordinário fiscal, financeiro de contratação. Ou seja, isso não é só orçamento, isso também é direito administrativo, porque entra no aspecto de contratação também. Lembrando que a vigência é só até 31 de dezembro. Então, é uma emenda constitucional, Sara, que vale só até 31 de dezembro. Ela é emergencial, é para esse momento de guerra, é como se as finanças estivessem em guerra, como eu sempre falo, as finanças estão em guerra, e nós temos aí o orçamento de guerra para fazer combate aí à pandemia. E como tem que ser um processo mais célere, então a gente vem aí com o orçamento de guerra para fazer isso, tá bom? Tá. Vigência temporária, até o encerramento da calamidade pública. Se a calamidade pública postergar, esse orçamento de guerra vai postergar também, porque não está lá no dia 31 que vai acabar. Está dizendo o seguinte, até o encerramento da calamidade pública. Aí lembrar que ela só é aplicada quando não for possível colocar o regime normal. Então, se eu não puder aplicar o regime normal, eu aplico aí o orçamento de guerra, tá bom? Aí quais são as regras que nós temos exceções aí no orçamento de guerra? Dispensa de licitação. Ou seja, se eu estiver comprando medicamento... Vai dar problema para vocês, viu, amiga? Vai dar muito problema lá no TCU. Eu vou já explicar como é que a gente vai fazer o controle disso. Nós vamos ter dispensa de licitação, nós vamos ter, por exemplo, o que nós chamamos de... o aumento de despesa e renúncia de receita, aquilo que já está tratado na LRF lá também como dispensa, a gente vai ter essa dispensa também em relação ao controle da questão da despesa obrigatória, não é de caráter continuado, só aumento de despesa, tá? Porque o de caráter continuado, ela passa de 2 exercícios financeiros, nós temos aí uma despesa que fica nesse exercício financeiro, se eu aumentar essa despesa e tiver no contexto da pandemia, por exemplo, despesa com saúde, despesa com economia, porque a economia está tendo aí uma repercussão da pandemia, então a economia também pode ser gasta com despesa com economia, tá? E despesa, por exemplo, para salvar uma empresa. Todas as despesas que é repercussão da pandemia, pessoal, a gente pode entrar aqui nessas exceções. Então, dispensa de licitação e também eu posso aumentar despesa, não sendo obrigatória de caráter continuado, e renúncia de receita, fazer renúncia de receita. Aí nós temos aí o que nós chamamos de orçamento apartado. Por que esse orçamento apartado, Sara? Porque eu vou precisar, área de controle, verificar
o que foi orçamento de guerra e o que não foi orçamento de guerra. Então, o Orçamento Geral da União vai ser que é o do custo normal das operações, e esse orçamento, que é mais de guerra, ele vai ser apartado para que a área de controle possa fazer uma fiscalização mais apurada em relação a ele. Para não misturar as coisas, na verdade. Mas só depois, né, Lu? Porque, assim, agora tá meio caótico. Assim, todos os estados, não tá caótico. Isso, na verdade, é o seguinte, é o que é para ser. Eu não estou dizendo que é o que está acontecendo. Então, o que está na lei é isso. É para ser isso daí. O que mais a gente pode ter? Contratar pessoal. A gente tem aí médicos sendo contratados, enfermeiros sendo contratados em regime emergencial. Então, eu não vou precisar de prévia dotação orçamentária e não vou precisar de aprovação na LDO. Então, nem autorização na LDO e nem prévia dotação orçamentária. Muito importante isso aqui também que eu falei para vocês. Aquelas pessoas jurídicas que fazem licitação, mas elas estão com débito na Previdência. Lembra daqueles casos que ele não pode claro. Nesse caso, essa pessoa que é um dos jurídica ela pode requisitos. contratar. Isso. Agora, no orçamento de guerra, essa pessoa jurídica... Isso. Essa pessoa jurídica no orçamento de guerra pode contratar, tá? Então, aí nós temos uma excepcionalidade. Ela Mais pode uma dúvida, é só o requisito previdenciário fiscal, porque são vários requisitos, né, de habilitação só o da Seguridade Social. Beleza. Então, gente, o resto vai ter que atender todos os requisitos, beleza. Suspensão da regra de ouro, ou seja, regra de ouro, artigo 67, inciso 3º, que você não pode se endividar pagando custeio, agora você pode se endividar pagando custeio, ou seja, o governo está se endividando para comprar, por exemplo, equipamento de UTI. Aliás, pagando até mesmo enfermeiro, pagando médico com dinheiro, com endividamento público. Então, ele pode endividar para pagar despesa com o pessoal. Isso no contexto da pandemia, tá, pessoal? Lembrando sempre que o contexto aqui é pandemia, tá? Luciano, e o controle? Como é que é o controle? O controle está efetivo? Nós temos aí o presidente da República tendo que prestar contas a cada 2 meses. Então, nós temos um controle. Uma coisa que o presidente da República fazia só no outro exercício financeiro, vai ter que fazer agora várias vezes durante esse ano. Nós temos aí o Congresso Nacional podendo sustar atos. A gente sabe que o Tribunal de Contas é quem susta atos. Agora, o Congresso Nacional... Não pode sustar contrato. O TCU não susta contrato, só Congresso. Agora, mas no orçamento de guerra, no orçamento de guerra, o TCU não vai sustar ato, que vai sustar o Congresso Nacional. Então, se acontecer alguma irregularidade, orçamento de guerra, quem vai sustar até os atos é o Congresso Nacional, que é uma outra questão aí que é tratada. Falei para vocês do orçamento apartado, tem a questão do Banco Central, que o Banco Central agora entrou no mercado de títulos, né, para fazer no mercado secundário, para gerar liquidez e trazer dinheiro para as empresas, que é uma outra coisa trazida aí no orçamento de guerra. Bom, pessoal, acho que está quase acabando o tempo e foi exatamente isso que a gente tratou aí de orçamento de guerra. Passamos aí para os principais pontos que vocês precisam saber. E aí, meu Deus do céu, várias, né, perguntas, mas não vai dar tempo. Gente, a Lu é muito máquina, velho. A Luciana é máquina, é piauiense, eu paraibana, essas duas nordestinas, quando se juntam, é pra bombar. E assim, eu tô muito feliz com essa live de hoje, vai ficar salva no meu feed. A Lu vai botar no Insta dela o link, acho que você não manda link, mas você encaminha a galera lá pro meu feed, que eu vou botar também no YouTube, vou mandar pra Lu. E a Lu falou, tipo, tudo, gente, tudo que vocês precisam saber todas as emendas, eu vou escrever. Fala aí, vai respondendo o que dá, porque tem 2 minutos. Algumas pessoas que ainda ficaram em dúvida com as emendas, pode mandar para mim lá no privado, se vocês quiserem me colocar aí, Luciana de Paula Marinho, eu tiro a dúvida de vocês com certeza. O bom mesmo é uma aula mesmo que a gente sai assim, fazendo esqueminhas, né? Mas aqui eu passei pelas emendas. Ficou dúvida, pode falar comigo que eu tiro a dúvida com certeza de vocês, tá? Todo mundo ama afro, adoro esses... Olha... É muito bom, esse Instagram é muito bom. Tem muitas dicas aí de afro, todo mundo ama afro. Ele colocou o seguinte, ele ou ela ainda não sei quem é, mas a pessoa colocou o seguinte. Todo mundo ama afro, todo mundo conhece aí. O orçamento de guerra paralelo não fere o princípio da unidade? Não é a primeira vez que eu escuto essa pergunta, tá? E aí? Primeiro, porque nós temos aí um orçamento apartado do Orçamento Geral da União. Eu não considero que fere o princípio da... Mas isso daqui, pessoal, também pode ser uma coisa que é discutível. Eu até procurei, eu procurei realmente essa questão do princípio da unidade, está ferindo o princípio orçamentário, porque nós temos um orçamento que tem que ser uno, então um único orçamento. Sim. Só que, gente, lembra, a aprovação da nossa LOA, uma única peça. Então, quando a gente aprovou a LOA de 2020, continua sendo uma única peça. O que nós temos aqui é uma execução apartada, só para fins de controle.
Então, a gente continua tendo uma lei orçamentária única, mas para fim de execução orçamentária, nós temos aí o que nós chamamos de orçamento apartado para fins de controle. Então, na minha concepção, a gente não fere o princípio da unidade, porque o que foi, na verdade, aprovado foi um orçamento uno, ou seja, um único orçamento ali para ser executado, ok? Então, eu espero que tenha respondido essa pergunta. Mas se quiser contestar, pode contestar com certeza também, viu? Adoro, isso aqui é uma democracia, não é uma tirania. Exatamente. Pois é, pessoal. Vai encerrar, temos 1 minuto. Lu, quero só te agradecer sempre. Estou sempre à disposição também para você, para os seus alunos, para quando vocês quiserem precisarem, eu estou às ordens. E gratidão por ter te dado todo esse seu conhecimento, esse seu tempo que é precioso, que eu sei que é. Hoje você vai ter outra live, eu não sei. Enfim, milhões de coisas que a Lu faz, gente. E só agradecer para a gente ajudar esse pessoal, porque muita gente nos ajudou, né, Lu? Muita gente nos inspirou e nos motivou. E é o mínimo que a gente pode fazer, é fazer isso de graça, gratuitamente, para essa galera aí que gosta tanto do teu trabalho. E é isso, gratidão. Beijo. Vai se despedindo aí do pessoal. Gente, muito obrigada pela presença de todos aqui. Se ficou alguma dúvida, porque realmente esse assunto de emenda constitucional é um assunto complicado. Ficou dúvida, a gente pode conversar aí no privado. Às vezes eu mando até áudio pra galera. A galera me pergunta, eu faço um áudio aí explicando. Então fique à vontade. Surgiu dúvida, pode falar comigo com certeza que a gente tira aí a dúvida de vocês, tá? Qualquer coisa, acompanhe aí minhas aulas. Eu vou estar retomando, estou montando meu estúdio, tá, Sara? Amo, é isso aí. Aí eu tô montando meu estúdio aqui, vou retomar as aulas de AFO. Então, próxima semana a gente já tá retomando nossas aulas de AFO, tá? E vai bombar, gente. Vou gravar aí uma atrás da outra. Acompanhe aí no YouTube que a gente vai estar e manda os seus alunos todos para minha consultoria, para eu fazer consultoria e ensinar essa galera a estudar. Com a Sara, tá? Inclusive, a Gabi andou falando que eu faço discursiva, né? Eu vou encaminhar tudo pra ti. Porque vem um bocado de gente atrás de mim para discursivo, só que eu não tenho tempo, né? Eu disse, olha, eu faço, eu tenho um grupo seleto que eu até faço discursivo, né? Com as pessoas que eu já acompanhava há muito tempo. Só que meu tempo, curtinho, aí não dá. Eu disse, olha, eu vou indicar uma pessoa maravilhosa aqui pra vocês que. Gratidão, Lu. E eu vou fazer meu site também, a partir da semana que vem, já estou começando o site, aí vou poder gravar mais pra galera. Discursiva de AFO, enfim, os temas vocês pegam nas aulas da Lu e aí eu ajudo um pouco a como montar, enfim. Mas consultoria de estudo, para quem quer estudar, alunos da Lu vêm para mim, eles sempre perguntam, professor de AFO, Lu, Gabi, Sérgio Mendes, enfim, tem uma galera muito boa no mercado, tamo junto, a parceria é sempre bem-vinda. Beijo, Lu, fica com Deus. Tchau, tchau, gente, muito boa noite a todos. Mua.